Muito bem, é com muita alegria que nós temos aqui no nosso estúdio o pastor Alberto Sabe. Eu disse doutor porque ele é doutor também. Pastor, é uma alegria ter você aqui conosco. Tá. Saiba disso. Prazer. Obrigado. O pastor Sabe, o pastor Paulo, meu esposo, brinca com ele dizendo que ele é pastor sábio. Sábio porque Deus o trouxe aqui para levar essa chama maravilhosa da oração 24 horas para Moçambique. Não só a oração, como também a adoração, os Gideões. Pastor, Sabe, como você ficou conhecendo o ministério Gideões 24 horas? Como foi? Bom, muito obrigado para a pastora Ângela. Eu quero agradecer aos Gideões, o ministério que a senhora lidera, agradecer ao pastor Paulo. Sim. Eu conheci os Gideões a partir do programa mesmo de Gideões. Tenho um amigo meu, de cá mesmo, da igreja, o pastor Mauro. Sim. Conversando com ele acerca de missões, porque de missões a igreja está lá há mais de 6 anos. Sim. 6 anos, declaramos igreja missionária. E muitas vezes convidei o pastor Mauro para nos visitar em Moçambique. E numa das nossas trocas de correspondências eletrônicas, aí me falou sobre os Gideões 24 horas diante do Senhor, me passou o site. E eu visitei o site. Pastor Ângela, eu quero lhe ser sincera, a partir da altura que comecei a visitar site de Gideões 24 horas diante do Senhor, houve despertamento. Amém. A igreja, eu descobri que a igreja, ainda sendo igreja que ora, que adora, mas era aquele horário aquele horário normal de uma igreja, não é? Mas a partir da altura que descobrimos a síntese, aí comecei a ler como que a revelação chegou ao pastor. Sim. Comecei a entrar mais na profundidade do ministério e descobri aqueles 7 motivos de oração. Sim. Dos Gideões 24 horas diante do Senhor. Aí trouxe para o ministério da igreja e abraçamos. A nossa igreja cresceu de tal maneira que temos, para além de Moçambique, temos Suazilândia, Malawi, Zâmbia, Zimbábue, Quênia e Tanzânia. Então, há pastores da denominação, como que se chama a sigla? CEAF. CEAF. Esses pastores fazem parte de CEAF. E a partir do CEAF introduzimos a ideia, a revelação do ministério Gideões 24 horas diante do Senhor. CEAF é Centro Africano de Evangelização. Então a proposta é levar a luz, levar a palavra de Deus com por toda certeza, a África. Interdenominacionalmente. Que lindo. Deus abriu a porta desta maneira. Sim. E daí, pastor Ângela, a igreja despertou. Fizemos uma conferência internacional de missões, onde aproveitamos lançar o desafio, lançar os princípios do ministério, os Gideões 24 horas diante do Senhor. Inclusive trouxe uma parte do vídeo desta missão, desta conferência internacional de missões. Sim. Mas deixa que eu fale um pouco mais. Quando nós descobrimos a essência, não é? Sim. O princípio do ministério, a igreja despertou e começamos a fazer um relógio. Mas um relógio era um relógio imaginário. Chamávamos nós de plantão. Plantão. Sim. 24 horas de oração. Veja só quando Deus quer fazer as suas coisas, né? Ele prepara tudo, né? A gente vê o mover do Espírito. Com certeza, prepara. E, de repente, recebemos uma equipe de mais ou menos
6 Gideões. Sim. Vindos de... Lá em Beira. Lá em Beira, em Moçambique. E passamos 3 dias, mas pareceram 3 anos. Aqueles 3 dias, uma festa maravilhosa, ensinaram-nos sobre o material, apresentaram o ministério e a igreja recebeu o ministério com muita alegria. E hoje nós nos sentimos Gideões. Por que, pastor Ângelo? Porque Gideões não se trata de aumentar o número de igrejas. Gideões não é uma igreja. Nós entendemos que é mesmo de Deus oração, adoração e ministração da palavra de Deus. O essencial de uma igreja que espera o Senhor. Aliás, preparando a igreja da vinda do Senhor. E nós abraçamos, sem dúvidas. Isso aí foi lindo demais. Nós vemos como que o Espírito Santo vai movendo, vai levando, vai abrindo as portas. E como o pastor Sabe disse aqui, eles já estavam fazendo o relógio de oração mesmo antes. Mesmo antes. Já Deus preparando, trazendo esse entendimento de que nós estamos vivendo um tempo muito especial. Um tempo em que precisamos preparar a vinda de Jesus. É muito maravilhoso ver assim Deus tocando. E algo muito especial na vida do pastor Sabe, ele estava me contando um pouquinho da sua infância, que foi uma infância difícil, não conheceu a mãe, o pai morreu muito cedo, mas Deus foi dirigindo a vida do pastor Sabe para que ele pudesse entrar, foi no Exército? No Exército. No Exército. Teve a oportunidade de estudar, fazer o curso superior, fez o curso de Direito e hoje está como deputado federal, mas um deputado federal que Deus planejou para abrir a porta para missões. Como é isso, pastor? Como que Deus tem usado isto aí em missões através da sua vida? Pastor Ângela, eu pensei que a senhora se esqueceu dessa parte de deputado federal, porque, na verdade, eu percebi cá no Brasil que o deputado federal é uma pessoa, é uma personalidade um pouco que deixa de desejar. Aqui no Brasil está. Mas, na verdade, como disse, sou jurista de profissão. Eu comecei a assessorar o partido político da oposição em Moçambique, a Renamo. E todos os assuntos técnicos, jurídicos do líder, do presidente desta formação política, é o que trato. É um partido da oposição, pobre financeiramente. E como gratificação do trabalho jurídico que eu prestava, aí me pediram os documentos, me candidataram a deputado federal. Nós chamamos de deputado da Assembleia da República. Na primeira legislação, logo que iniciou a legislação, ou após as eleições, eu fiquei suplente. Mas eu não estava lá, pastor Ângela, foi uma coisa... Até havia me esquecido. Mas aconteceu com um colega lá, que Deus o tenha, perdeu a vida. E dali de surpresa ligaram para mim. Doutor Sabe, o senhor sabe que tem que vir para a Assembleia da República logo no princípio mesmo do mandato. Por quê? Porque o senhor era suplente, então como fulano, o colega lá perdeu a vida, o senhor tem que vir. Já agora tem as suas passagens, tem que deslocar da Beira para Maputo. Meu Deus, pensei, bom, Deus que o tenha, mas deixa ela experimentar ver esta vida, porque de política mesmo não tenho, né? E quando fui, graças a Deus, fui logo a uma comissão especializada para assuntos jurídicos. E eu fiquei lá encaixado. Deus deu um carro novo, 0 quilômetro, 4x4. Eu pensei, meu Deus, esse carro é para o quê? De carros eu tenho, mas é para o quê esse carro? Deus me falou que esse carro é para fazer missões na África. Pastor Ângelo, eu faço Suazilândia, África do Sul, Malawi, Zâmbia, Zimbábue, Tanzânia, de carro. Eu faço África de carro. Você põe uma equipe ali e rompe as fronteiras, e vamos. Levando a como a se não mensagem. bastasse, o deputado federal tem certas imunidades e tem um passaporte diplomático.
Ali o meu passaporte é para mesmo quebrar as barreiras, portas. abrir as portas, as fronteiras. Que coisa linda. Olha, Deus é Deus nos céus, na terra. E assim como Deus colocou Daniel lá, em Babilônia, e Deus o colocou naquela posição com um propósito, de acabar com a idolatria, de mostrar que só o Senhor é Deus. Deus também continua fazendo isto hoje. Lá em Moçambique, usando o pastor Sabe para ir pelas nações afora, com equipes de pastores, fortalecendo o povo de Deus. Eu creio que você quer conhecer um pouquinho de Moçambique, quer ver um pouquinho da igreja, da conferência missionária e ver como que os irmãos lá, como o pastor tem ministrado, pregando a respeito dos Gideões e levando esta mensagem. Vamos ver um pouquinho da igreja lá em Moçambique e do que Deus está fazendo através do pastor Sabe. Vamos lá. Muito bem, nós sabemos que o nosso Deus, Ele sempre nos surpreende. Deus, quando a gente está pensando em plantar o milho, o Senhor já está com o angu pronto, o fubá, tudo prontinho. Quando nós estamos pensando, eu podia fazer isso, Deus já foi à nossa frente. E percebemos que a nossa vida tem um rumo. O rumo, as coisas que vão acontecendo, são dentro de um propósito do Senhor. Pastor Sabe tem sido usado pelo Senhor ali nas igrejas do CEAF, levando a mensagem. E ele estava compartilhando conosco, nestes dias que ele está hospedado em nossa casa, ele estava compartilhando a respeito exatamente disso, de estar levando o ministério 24 horas, de estar levando as torres de oração, de adoração, pelo seu país e as nações vizinhas. Pastor, eu sei que esse carro vai ser uma bênção, equipes. Você, quando viaja, você leva pastores de vários países, De vários países, sim. Isso é muito importante.